Estamos começando mais uma aula aqui. Uma aula hoje a gente vai falar sobre crenças que fazem você perder clientes todos os dias. Vou fixar aqui o comentário, esperar as pessoas entrarem. Acender uma vela aqui, né? Poder fazer uma energia boa para esse aulão. Um aulão que eu preparei com muito carinho. E tá muito completa, gente. Tá muito completa essa aula. Uma aula onde a gente vai falar sobre crenças que estão fazendo você perder clientes todos os dias, tá? Eu separei essa aula em 4 grandes partes aqui. Crenças em relação a Instagram, então a gente vai falar sobre essas crenças, né? Que algumas terapeutas têm crenças de que, eu preciso ter muitos seguidores para poder captar clientes aqui no digital. Crenças em relação a vendas, né? De que vender é errado, enfim, a gente vai falar sobre isso. Crenças em relação a dinheiro, então tem muita gente que acaba perdendo clientes porque, né, tá com crenças em relação ao dinheiro e acaba de alguma forma barrando a chegada de novos clientes. E a gente vai falar sobre crenças também em relação a você mesma, né? Então, tem muita terapeuta que ainda tem crença de que, eu preciso ter muitas formações como terapeuta para poder captar clientes, para poder aumentar o meu número de clientes. Então, a gente vai falar sobre esses 4, essas 4 principais áreas, né, de crenças que acabam fazendo com que a gente sabote as nossas vendas, o que a gente faça com que os clientes eles fiquem longe da gente, por mais que o nosso consciente, né, ele fale, não, Denise, eu quero os clientes bem pertinho de mim, eu faço de tudo para conseguir clientes, mas como que tá o seu inconsciente, como que tá o seu subconsciente em relação a tudo isso, como que estão essas crenças que muitas vezes estão no nosso inconsciente. O nosso inconsciente é muito sobre aquilo que a gente faz de forma automática e a gente muitas vezes não percebe, porque tá vivendo no piloto automático, né? Então toma atitudes, comportamentos, ações, reações, né, sobre o que o universo, sobre o que acontece no nosso dia a dia, muito voltado, muito guiado por essas crenças que estão no nosso inconsciente. Então, vou começar esse aulão aqui me apresentando. Se você tiver alguma amiga terapeuta que também pode se beneficiar com esse aulão, tá com as vendas travadas, já encaminha essa live pra ela, já chama ela pra cá. Mas vou começar me apresentando aqui, não sei se todo mundo que tá aqui nessa live me conhece, meu nome é Denise Okida, eu sou terapeuta assim como vocês, né? Eu vim pro digital em abril de 2020 para divulgar o meu trabalho como terapeuta. Antes eu trabalhava como CLT em uma multinacional, eu era analista de TI e me descobri terapeuta assim como vocês. Tive meu processo de despertar, passei por uma depressão e me descobri terapeuta. E vim pro digital para divulgar o meu trabalho em abril de 2020. Em novembro de 2020, pedi a minha demissão para trabalhar exclusivamente como terapeuta, porque já tinha cliente suficiente. E aí, em agosto de 2021, algumas terapeutas começaram a me pedir ajuda para divulgar o trabalho delas também. Deni, gosto muito da forma como você divulga o seu trabalho, você não me ensina também? E aí eu fui negando tudo isso, né? Já contei essas histórias aqui, para quem participa sempre do aulão já sabe, mas pode ser que tenham pessoas novas. Então, uma primeira terapeuta me procurou, eu falei que não, falei, te ajudo a trabalhar suas questões internas. Por quê? Eu tinha muito limitado na minha cabeça de que o meu servir era ser somente terapeuta. E não, gente, o nosso servir, ele muitas vezes, ele é através de infinitas possibilidades. A gente precisa se abrir para isso, né? E eu falei que não. Uma segunda terapeuta veio também, eu falei não. Quando veio uma terceira terapeuta, eu falei, pera, às vezes o universo tá querendo me puxar para alguma outra coisa. E fui confirmar isso com uma leitura de registros acásticos. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta, mas quem conhece, me conta aqui no chat, para eu não ficar falando sozinha aqui, para ser um aulão bem tranquilo. Me conta se vocês já ouviram falar dessa leitura de registros acásticos, se tem terapeutas aqui que atendem com leitura de registros acásticos também. Enfim, fui fazer essa leitura e deu que seria uma possibilidade de prosperidade para mim, né? Que eu tinha aí alguns atributos, algumas virtudes que me ajudariam nessa parte, mentorando terapeutas. Então foi dessa forma que eu cheguei aqui, né? Que eu estou aqui como mentora de terapeutas, terapeuta e mentora de terapeutas, ajudando centenas de terapeutas a conseguirem captar clientes no digital e fora do digital. Então não é só sobre o digital. De novo, mais uma vez, muitas de vocês vêm com essa mentalidade muito limitada
né, é só no digital que eu vou conseguir captar clientes. Não, existem técnicas, existem mecanismos estratégicos que ajudam vocês a captarem clientes também no offline. É isso que eu venho compartilhando com as minhas alunas, com as minhas mentoradas dentro da minha mentoria. Já ouvi, eu faço, é isso aí. Então, isso é um pouquinho da minha história. E aí, a gente vai falar no dia de hoje, então, sobre essas crenças, né? Essas crenças que eu venho mapeando aí desde 2022, que foi quando eu oficializei aqui o meu Instagram como mentora de terapeutas. 2022 até 2023 agora, crenças que eu fui mapeando, percebendo, né, de vocês terapeutas, que vocês carregam, que vocês vêm alimentando e que atrapalha, né? Você pode ter aí a melhor estratégia do mundo para captar clientes, né? Estratégias que muitas vezes acabam funcionando com uma terapeuta, acabam funcionando com uma outra pessoa e, putz, parece que com você não funciona. Por quê? Porque pra gente captar clientes, pra gente aumentar o nosso número de clientes, a gente precisa olhar para o nosso universo externo, que são as estratégias, que são a divulgação aqui no Instagram, posicionamento, tudo isso. Mas a gente precisa olhar para o nosso interno também, né? Como que estão as nossas crenças, como que estão as nossas emoções, os nossos medos em relação ao julgamento, em relação à rejeição, em relação a medo de cobrar um preço justo pelo nosso trabalho. Como que tá toda a parte de traumas em relação a aparecer em público, enfim, tá? Então a gente tem que olhar para essas duas questões. Por isso que eu criei essa aula no dia de hoje. E também para relembrar vocês que hoje, última chamada, hoje é o último dia para vocês se inscreverem no Ritual de Manifestação de Clientes, que é um evento, uma vivência energética que eu vou fazer amanhã num portal muito poderoso, que é o portal 1111. Tem um post que eu preparei agorinha, que eu vou soltar já para falar sobre essa energia do portal 1111, do porquê que vocês não devem desperdiçar essa energia do portal 1111, tá? O que significa o portal 1111? Então, amanhã, aliás, hoje é o último dia para vocês se inscreverem no Ritual de Manifestação de Clientes, que é essa vivência energética onde a gente se trabalha internamente, onde a gente vai trabalhar essas questões de crenças, de autoconfiança, de inseguranças, de medos, do nosso empoderamento. Então tem muita terapeuta que não tá conseguindo manifestar os seus clientes porque tá com esse poder enfraquecido, né? Tá ali vibrando na falta de confiança, tá ali dando muitas vezes razão pro seu sabotador interno. Me conta aqui, se você, terapeuta, se identifica com alguma dessas situações, né? De perceber aí no seu dia a dia que você tá dando razão pro seu sabotador interno, que fica ali no seu ouvido falando: ai, não posta porque você vai ser ignorada, ninguém vai ler o que você tá fazendo, ninguém se importa com o que você tá fazendo, olha, ainda não vai divulgar o seu trabalho porque o seu trabalho não tá bom ainda, né? Então, muitas vezes esse sabotador fica aqui no nosso ouvido falando tudo isso, e tem muita terapeuta dando razão para esse sabotador. Não que esse sabotador ele seja o nosso inimigo, muitas vezes ele está aqui para nos proteger de algo, nos proteger de passar alguma vergonha, nos proteger de alguma rejeição, mas tudo isso é inevitável de alguma forma. Então, nesses rituais de manifestação de clientes, a gente trabalha tudo isso internamente para que a gente possa manifestar os nossos clientes, tá? Então, última chamada para você se inscrever. Hoje é o último dia, 23h59, eu fecho as inscrições. E queria muito que você pudesse se inscrever, porque vai ser um ritual muito poderoso para você, primeiro, aproveitar esse portal 1111 que acontece amanhã, e segundo, para começar o seu ano de 2024 de uma forma diferente, né? Então tem muita terapeuta que passou aí o ano de 2023 de uma forma muito desafiadora, não conseguindo cliente suficiente para poder viver da sua missão, né? Muitas vezes depende de um trabalho CLT, ou depende do marido, ou depende de outras coisas. O que você pode fazer para fazer de 2024 um ano diferente, né? Um ano diferente do que foi esse ano? Se trabalhar interiormente é uma dessas coisas. Então vai lá no link da minha bio depois que terminar esse aulão e se inscreve no Ritual de Manifestação de Clientes. É um ritual que eu não costumo fazer sempre para as pessoas que não fazem parte da minha mentoria, tá? Só de tempos em tempos. Só para vocês terem uma noção,
O último ritual que aconteceu foi em julho. Nós estamos em novembro. Então, para vocês verem o espaçamento entre um ritual e outro. Então, é um ritual que traz muitos resultados para as minhas mentoradas. Se vocês forem ali no meu... na página mesmo, tá trazendo todos os depoimentos, os resultados das minhas mentoradas que estão manifestando clientes. Terça-feira agora a gente teve um ritual dentro da minha mentoria de negócios. E aí a gente fez um ritual com um tema específico para potencializar as nossas indicações, né? Porque quem não gosta de receber um cliente por indicação? Coloca no chat aqui pra mim se vocês gostam de receber clientes por indicação. Eu amo quando vem uma pessoa do tipo, ai, fulano indicou o seu trabalho pra mim. Eu amo esse tipo de chegada de cliente, né? E aí eu falei, bom, tô sentindo aqui, terça-feira isso, eu falei, tô sentindo da gente fazer um ritual voltado pra fortalecer a chegada de mais clientes através de indicações. Na quarta-feira, uma terapeuta já me mandou uma mensagem lá no nosso grupo falando que recebeu uma indicação. Então, de terça para quarta-feira. E hoje, eu ainda não respondi ali as mensagens, mas eu já vi que tem mais uma terapeuta que recebeu mais uma indicação. Então, eu não acredito em coincidências, eu acho que vocês também não. Vocês que são terapeutas, vocês sabem, né, que as coisas não acontecem por acaso, que não são coincidências. Então, para vocês sentirem, para vocês perceberem o potencial dessa vivência energética que é o ritual de manifestação de clientes, tá bom? Então não deixem de aproveitar essa oportunidade, mesmo porque se tiver um outro ritual, não vai ser no portal 1111, né? Então vamos aproveitar esse portal 1111 que vai ser amanhã. Vou falar um pouquinho antes da gente começar o aulão aqui, um pouquinho sobre esse portal, tá? Então eu escrevi um post, mas eu já vou ler um pouquinho aqui sobre essa energia. Para quem não sabe, amanhã a gente tem esse portal 1111. É um portal energético onde o universo, de alguma forma, eu enxergo dessa forma, né? Que o universo, ele potencializa energias para um determinado propósito maior. Então, um determinado propósito maior, porque dependendo do número, né? Portal 99, portal 88, dependendo da energia do número, esse propósito maior, ele se modifica de alguma forma, né? Então, ele vai diversificando de alguma forma, certo? E amanhã, falando especificamente do número 1 e do número 11, a energia do número 1 representa o início. Então, essa é uma data que traz um empurrão energético para iniciarmos coisas que estamos com dificuldade de iniciar. Então, você terapeuta que está com dificuldade de iniciar um projeto aí na sua missão como terapeuta, iniciar uma divulgação do seu trabalho, iniciar um plano de ação para você pedir demissão do seu CLT de alguma forma. Essa energia do número 1 é a energia propícia para quem está cansada da realidade que está criando atualmente e quer iniciar um novo ciclo, né? Então é uma ótima data para a gente olhar para isso. Mas Dani, né, dias normais eu não posso fazer esse tipo de coisa. Dias normais você pode fazer esse tipo de coisa, mas quando a gente tem um portal energético, é como se essa energia ela ficasse muito mais potente, muito mais poderosa. Por isso não desperdicem essa data do dia de amanhã. E falando especificamente agora sobre o número 11, né? Porque é o portal 1111. Esse é um número que nos conecta com o divino, ou seja, o nosso divino, né? Porque não existe eu não acredito, né, que existe um Deus fora. Existe nós somos centelhas divinas, né? Então é algo que nos conecta com o nosso divino, com o nosso poder mais elevado que nós carregamos internamente e que muitas de nós deixamos isso de lado, né? Ignoramos, ou então esse poder ele está adormecido de alguma forma. Então é um dia que esse poder ele vai estar mais à disposição pra gente de alguma forma. Pra quê? Pra gente cocriar, pra gente manifestar. Ou seja, no dia 1111, que são dois números 11, o 11 ele conecta com o nosso divino, então percebam que isso vai estar potencializado, 1111, estaremos potencializadas com essa energia do divino, que é como se fosse um ingrediente principal para manifestarmos nossos sonhos. Então, o divino, ele é responsável pela cocriação, né? Então, vai ser um dia amanhã
onde a gente vai estar conectada com muito mais potente com essa energia da cocriação, da manifestação. Então é por isso que o ritual de manifestação de clientes ele vai acontecer nesse portal 1111, vai ser muito potente e cara, quem não se inscrever vai se arrepender profundamente, porque depois eu tenho certeza que muitas terapeutas vão me mandar depoimentos falando, olha Dani, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? A gente já tá aqui com quase 40 terapeutas inscritas, né? Então é o momento de você se juntar com esse bonde para poder aproveitar essa energia do dia 11 do 11 e manifestar os seus clientes, iniciar um novo ciclo na sua jornada como terapeuta, deixar para trás toda a angústia da falta de clientes, enfim, tá bom? Então aproveitem, o link tá na minha bio e hoje é o último dia. O último dia, 23h59, as portas se fecham e eu não sei de novo quando a gente vai ter um novo ritual, tá bom? Bom, agora falando sobre o nosso aulão, recapitulando aqui, eu falei pra vocês que eu separei esse aulão em 4 principais partes aqui, falando de crenças sobre o Instagram, divulgação de trabalho, falando sobre crenças em relação a vendas, crenças em relação a dinheiro e crenças em relação a você mesma, em relação ao seu próprio trabalho, né? Crenças que muitas vezes fazem com que você perca clientes todos os dias, né? Porque existem aí quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Por que que você, meu amor, está sem clientes? Por que que você, meu amor, está com poucos clientes aí na sua jornada como terapeuta? Para pensar um pouquinho, né? Então, aquilo que você vem... Eu falo muito essa frase. Aquilo que nós... o nosso externo, ele é reflexo daquilo que nós estamos cultivando no nosso interno. Então, se por fora você está sem clientes, com dificuldade de divulgar o seu trabalho, sem confiança, né, para falar sobre o seu trabalho aqui no Instagram, o que você está cultivando interiormente? Quais são as crenças que você vem cultivando, certo? Vamos lá para as crenças aqui, eu fiz uma lista de crença, vai anotando aí desse lado, tá? E me trazendo aqui no chat se faz sentido para você, se você se identificou com essa crença, porque a primeira etapa, né, da reprogramação da crença, da gente se libertar dessa crença, é o quê? A gente trazer para consciência. Então essa é a primeira etapa. A gente traz para consciência e depois ressignifica essa crença de alguma forma, utilizando alguma técnica, ferramenta terapêutica, certo? Mas sem ter essa consciência fica difícil da gente atuar, né? Então a primeira etapa aqui, esse aulão é sobre isso, sobre trazer a consciência para vocês. Então, vamos para a primeira crença em relação ao Instagram, né? Muitas terapeutas chegam até mim e falam, Dani, eu não consigo captar clientes aqui no digital porque precisa gravar vídeos, porque eu preciso fazer lives, né? Já ouvi dizer aí que eu preciso fazer lives, muitas lives, eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de aparecer na frente da câmera. E é por isso que eu não consigo captar clientes no digital, é por isso que eu não divulgo muito meu trabalho no digital, né? Ou então terapeutas que chegam até mim falando do tipo, será que eu entro na sua mentoria? Porque eu não gosto de gravar vídeo. Né? A pessoa muitas vezes deixa de tomar uma decisão porque tá travada ali na crença de que se eu comprar uma mentoria, ela vai me fazer gravar vídeos, ela vai me fazer lives, né? Como se essa fosse a única possibilidade de você captar clientes aqui no digital. E não é, tá? Eu tenho mentoradas terapeutas que elas nunca fizeram live, que elas nunca gravaram um vídeo, e elas conseguiram captar clientes aqui e fora do digital, tá? Então, muitas vezes a gente deixa de falar do nosso trabalho porque fica ali, agarrada com essa crença. Quem de vocês que tá aqui me assistindo tem essa crença de que, para captar clientes no digital, eu preciso gravar vídeos. E aí, por isso, eu vou ficar aqui só acompanhando as pessoas divulgarem o trabalho delas no digital, né? Porque o dedinho fica lá, rolando feed, né? Não tá divulgando seu trabalho, mas tá aqui no Instagram. Ou então que do tipo acredita que precisa fazer lives e aí fica travada, aí fica, meu Deus, eu não vou nem começar porque eu vou ter que gravar lives, né? Me conta aqui se vocês têm essa crença. Ou não, nunca tive essa crença, ou já tive essa crença, mas eu já me libertei dessa crença de alguma forma. Estão me contando aqui no chat pra gente ir conversando, pra eu identificando.
Outra crença que eu anotei aqui em relação ao Instagram é: se eu venho pro Instagram para divulgar o meu trabalho, eu preciso expor a minha vida de uma forma exagerada, né? Fazer da minha vida um Big Brother, né? Nossa, Dani, mas eu vou precisar ficar mostrando o que eu tô comendo no café da manhã, a hora que eu vou tomar banho, o meu cachorro, né? Porque a gente vê muito disso aqui no digital mesmo. As pessoas mostrando tudo, às vezes aparecendo de pijama, às vezes, né, mostrando umas intimidades aqui. E, cara, isso é crença, né? A gente não precisa. Inclusive, eu não indico que vocês façam isso. Eu indico que vocês filtrem, mostrem aquilo que é estratégico, aquilo que vai ser interessante para o seu público, né? Então, por exemplo, vou falar uma coisa aqui que eu faço e que quase ninguém aqui do Instagram sabe desse meu lado. Eu, de vez em quando, eu jogo um jogo na internet junto com os meus primos, tá? Um jogo que eu jogava quando eu era mais nova. E, cara, eu nunca falei isso pra vocês. Tipo, um jogo de computador, real mesmo, tá? Se chama League of Legends, não sei se vocês conhecem. Mas, vira e mexe, eu jogo com os meus primos. Eu mostro isso pra vocês? Eu não mostro. Por quê? Tem necessidade? Não tem necessidade. Então, aqui no Instagram é muito mais sobre a gente filtrar aquilo que faz sentido, que tem conexão com o nosso público. A gente não precisa ficar expondo a nossa vida de uma forma exagerada, de uma forma desnecessária para conseguir captar clientes. E eu não mostro tudo isso e eu consigo viver dos clientes que eu acabo captando aqui no digital, como mentora e como terapeuta também, tá bom? Eu não, por exemplo, muita gente não sabe que eu sou casada, então eu moro com meu marido. Muitas vezes vocês não veem o meu marido, eu não fico mostrando o meu dia a dia com o meu marido, né? As minhas cachorras aqui, o que eu como, o que eu almoço, o que eu janto. E mesmo assim, eu consigo captar clientes aqui no digital, como terapeuta lá atrás e como mentora hoje em dia. Ou seja, expor a minha vida de forma exagerada não é preciso, tá? Você não precisa, você pode filtrar aquilo que você quer mostrar, gerando conexão com a sua audiência, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Berenice falando: eu divulgo, mas sem lives e comecei só de leve vídeos curtos. É isso, eu não gosto de me expor também. É sobre isso, a gente não precisa. Então tem muita terapeuta que fica só ensaiando, né? Cria o meu Instagram profissional, quero vir pro digital, mas fica barrada com essas crenças, né? Isso faz com quê? Com que vocês percam clientes todos os dias. Outra crença em relação ao Instagram: postar todos os dias. Essa é uma crença clássica, né? Porque a gente vê muito por aí pessoas que têm equipe por trás, que ficam falando que precisa postar todos os dias, né? Só que essas pessoas, elas têm uma realidade muito diferente de nós que somos terapeutas. Essas pessoas, tem pessoas que fazem o design para elas, que fazem o texto para elas, que muitas vezes tem já dinheiro, tem marido, enfim, né? Já tem um apoio muito maior do que muitas terapeutas, tá? Então, é claro que essas pessoas, elas vão falar: postem todos os dias, né? Elas têm equipe por trás. Agora, nós que somos terapeutas, nós temos que atender as pessoas, né? Nós temos que fazer o nosso atendimento. Como que a gente vai ficar postando todos os dias? Então, essa é uma outra crença que muitas vezes fazem com que as terapeutas, elas deem um tiro no seu pé, na verdade, né? Então, eu tenho que postar todos os dias. E o que essa pessoa faz? Ela acaba postando um monte de coisas aleatórias, mas sobrecarregando a audiência com conteúdo raso, né? E isso acaba o quê? Sendo um tiro no pé. Ao invés de estar ajudando você a captar clientes, muito pelo contrário, tá te prejudicando, né? Por quê? Porque você tá seguindo essa crença de que eu preciso postar todos os dias para conseguir clientes. Ai, Dani, eu posto uma vez por semana e não tô conseguindo clientes. Será que é isso? Não, não é isso. Não é isso. Se libertem dessa crença. Não é isso, tá? Tem outras coisas que vocês precisam olhar para o negócio de vocês e que vai muito, muito além das postagens de conteúdo aqui na internet. Como, por exemplo, ter uma esteira de produtos estratégica. Como, por exemplo, saber exatamente qual é o desejo
que o seu cliente está querendo alcançar através do seu trabalho. Como, por exemplo, deixar claro para as pessoas qual é o problema que você ajuda elas a resolverem. Enfim, muitas coisas. E aí a pessoa fica ali, abraçada com essa crença. Não, eu não consegui clientes ainda porque eu não tô conseguindo postar todos os dias. Aí fica se cobrando de postar todos os dias, fica frustrada porque posta todos os dias, não consegue, tá cansada, tá sobrecarregada. Chega no final do dia, vai atender a pessoa, tá atendendo com a energia lá embaixo e vira essa bola de neve, né? Essa crença vira essa bola de neve, né? Pelo amor de Deus, gente. Se libertem dessa crença. Vocês não precisam postar todos os dias. Vocês podem ver que eu, Dani, não posto todos os dias. As minhas mentoradas, elas também não postam todos os dias e elas estão conseguindo clientes, tá? Inclusive, hoje, recebi um depoimento de uma mentorada que ela... Eu acompanho as minhas mentoradas no Instagram. Ela postou 2 vezes. 2 vezes nos stories e 1 vez no feed. E ela conseguiu 25 pessoas para um evento em grupo que ela fez, acho que ontem, se eu não me engano, tá? Então, só para vocês entenderem que postar todos os dias é uma crença limitante que está atrapalhando e fazendo com que você perca clientes todos os dias. Somos terapeutas, não dá pra ter super produção de conteúdo no Instagram. Exatamente. A gente entra aqui no Instagram como terapeuta para divulgar o nosso trabalho e tem muitas terapeutas que acabam se perdendo e acaba virando criadora de conteúdo, ao invés de ser terapeuta, ao invés de lembrar que tá aqui para vender, né? Nós não somos criadora de conteúdo, tá? Então, essa crença de que precisa postar todos os dias para conseguir clientes só tá te atrapalhando, só tá fazendo com que você fique no desespero, que você se sobrecarregue, que você não consiga entregar um trabalho bom para os seus clientes. Outra crença aqui do Instagram. Preciso ter muito engajamento, preciso ter muitos seguidores para poder captar clientes aqui no digital. Essa é uma outra crença, gente. Vocês podem perceber que vocês mesmas acabam comprando, pelo menos eu, acabam comprando de pessoas que muitas vezes vocês não engajam na caixinha de pergunta, nas enquetes, nos stories, não engajam no post, não comentam um post no feed, não curtem um post no feed, tá? E mesmo assim você vai lá e você compra. Tem muita terapeuta que tá com essa cabeça, com essa mentalidade, né? Focando na métrica errada, na métrica do engajamento. E aí não tem engajamento, faz o quê? Né? Porque tá ali, agarrada com a crença de que eu preciso ter engajamento para captar clientes, né? Aí não tem engajamento, vai baixando a energia. Vai baixando a energia, vai se frustrando, vai se decepcionando, vai se desapontando. E aí, cada vez menos, vai falando sobre o seu trabalho. De novo, né? Crenças que fazem você perder clientes todos os dias, né? A pessoa fica lá agarrada no engajamento, só olhando o engajamento e não olha para aquilo que realmente importa. As pessoas compram independente se elas engajam ou não, tá? Então você tá aqui pra vender o seu trabalho e não pra ganhar engajamento, porque engajamento é só pra alimentar o seu ego. Você não tá aqui pra alimentar o seu ego, você tá aqui pra vender e divulgar o seu trabalho. Então não fique agarrada com essa crença, porque quem tá agarrada com essa crença fica nisso, só baixando a energia quando não posta e não tem engajamento, tá bom? Essas são as crenças que eu anotei em relação ao Instagram. Agora a gente vai falar sobre crenças em relação a vendas. Depois a gente vai falar de crenças em relação a dinheiro. E depois a gente vai falar de crenças em relação a você mesma, né? Porque se você não confia no seu trabalho, você vai sabotar os clientes que vão chegar até você. Então me conta. Dessas crenças que eu trouxe aqui do Instagram, tem alguma que vocês se identificaram? O que vocês estão achando dessa aula? Tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão começando a entender o porquê que muitas vezes vocês perdem clientes, o porquê que muitas vezes vocês não estão conseguindo clientes aqui no digital? Porque tá focada na métrica errada, não é a métrica do engajamento, tá ali agarrada com a crença de que precisa postar todos os dias e aí posta todos os dias, posta qualquer coisa só pra postar todos os dias, só pra cumprir tabela. E aí tá ali cumprindo tabela e na verdade tá o quê? Sobrecarregando a sua audiência com conteúdo, né? Deixando a sua audiência com uma obesidade mental, né? Nessa enxurrada de conteúdo raso. E não é sobre isso. Não é sobre isso, tá? Então, as crenças que a gente tá alimentando, de alguma forma, vai o quê? Ditar os nossos comportamentos,
ditar as nossas ações. Se eu tenho a crença de que eu preciso gravar vídeos e eu não gosto de gravar vídeo, o que eu faço? Eu não divulgo meu trabalho. E aí eu faço o quê? Eu perco clientes todos os dias, tá? Que bom que tá fazendo super sentido. A última fez sentido aqui. Sim, faz sentido, eu posso, mas coisas reflexivas. Berenice, meu amor, você precisa sair disso, tá? Sair do raso. Tem muita terapeuta que não tá conseguindo clientes aqui no digital porque só fica criando conteúdo raso aqui. Conteúdo raso é bom, reflexivas, motivacionais, é bom de tempos em tempos, tá? Então, a gente precisa trazer conteúdos mais profundos. Pra quê? Pra mostrar que nós dominamos resolver algum problema que a pessoa está enfrentando na vida dela, tá? Então, não é sobre postar todos os dias. É sobre postar com qualidade. Quantidade versus qualidade, tá? Quem tá com a crença que precisa postar todos os dias, tá focando na quantidade. A quantidade só vai fazer você dar um tiro no seu pé. Foquem na qualidade, tá bom? Bom, agora a gente vai adentrar as crenças sobre vendas, né? Porque tem muita terapeuta que também tá perdendo clientes todos os dias, porque tem crenças em relação a vendas, né? A primeira crença, que é a crença mais clássica de todas, tá? É: como é que eu vou vender um trabalho, sendo que é um trabalho espiritualizado? Sendo que eu sou uma trabalhadora da luz? Sendo que eu sou um canal da espiritualidade? Como é que eu vou vender isso, Dani? Né? Sendo que a gente vai no centro espírito e as pessoas não cobram por um passe, né? Então aqui, primeira coisa, a gente precisa começar a separar o que é caridade e o que é o seu trabalho. Você precisa começar a entender que o seu trabalho como terapeuta não é um hobby. Não que o centro espírita seja um hobby, mas ali de alguma forma eles têm um propósito que é diferente do seu trabalho, tá? A gente precisa de alguma forma ter um sustento, uma fonte que traga um sustento pra gente. Ah, pensa comigo, será que a espiritualidade, Deus, universo, sei lá como você chama, mas a espiritualidade de alguma forma ia querer que você passasse a maior parte do seu tempo trabalhando num CLT e ter pouco tempo para trabalhar como trabalhadora da luz? Eu acredito que não, certo? Então, é por isso que é super permitido que você consiga ganhar a sua fonte de sustento através desse trabalho da espiritualidade, porque você vai ter muito mais tempo para se dedicar a isso aqui. Agora, quando a sua fonte de sustento é o CLT e o seu hobby, a sua caridade é a terapia, você percebe que você vai ter menos tempo para isso aqui? E a espiritualidade não quer que você tenha menos tempo para isso aqui. Ela quer que você tenha mais tempo. E para você ter mais tempo, você precisa ganhar dinheiro aqui e não no CLT, tá? Então eu tô trazendo isso porque eu trabalhei no CLT. Será que a espiritualidade ia querer que eu continuasse no CLT até hoje, trabalhando 8 horas no CLT e apenas 3 horas como terapeuta? Não. Como que a gente inverte isso? Como que a gente muda essa realidade? Isso aqui passa a ser a minha fonte de renda. Percebem que vender um trabalho, por mais que ele seja espiritualizado, isso aqui é a nossa mente inferior falando, o nosso sabotador interno falando, contando essas historinhas pra gente. A espiritualidade quer mais que a gente venda mesmo, a espiritualidade quer mais que a gente prospere mesmo com esse trabalho. Por quê? Quanto mais a gente prospera com esse trabalho, mais a gente consegue ajudar as pessoas, né? Se eu consigo prosperar com esse trabalho, eu consigo investir cada vez mais, o quê? Em cursos como terapeuta, em tráfego pago para divulgar o meu trabalho, em mentorias para divulgar o meu trabalho. Cada vez mais, quanto mais eu prospero como terapeuta, mais pessoas despertas existem no mundo. Então não faz sentido nenhum, né, ser errado vender esse trabalho, por mais que ele seja espiritualizado. E outra coisa, né, que eu falo muito aqui, todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas de alguma forma estão trabalhando para a espiritualidade, são trabalhadoras da luz. Que seja um bombeiro, um médico, um dentista, um padeiro, um pedreiro, todas essas pessoas de alguma forma estão contribuindo por um mundo mais desperto. E essas pessoas, elas cobram por este trabalho. Então, é digno, é justo, é permitido que você também cobre e venda o seu trabalho como terapeuta, tá? Então essa é uma crença clássica que faz com que muitas terapeutas travem
percam clientes todos os dias, né? O cliente chega e aí a pessoa já fica, meu Deus, eu não posso vender. Se eu não posso vender, inconscientemente você já demora para responder essa pessoa. Você vai fazer outras coisas, você fica demorando para responder essas pessoas. Porque, de novo, a crença que você vem alimentando, ela vai ditar o seu comportamento, ele vai ditar as suas ações. Então, eu vou fazer o quê? Vou deixando, né? Não vou vender, porque é proibido, porque é errado, tá? Outra crença, vão me rejeitar se eu vender o meu trabalho. Né? Tem muitas terapeutas que têm essa crença, do medo da rejeição. Se eu tô vendendo o meu trabalho aqui, tem uma chance muito grande das pessoas rejeitarem o meu trabalho. Só que esquece de ver, de pensar que existe também uma chance muito grande das pessoas quererem o seu trabalho e não te rejeitarem, tá? Então, eu tô contando essa crença porque esses dias mesmo, uma mentorada minha, ela falou, Dani, eu não consigo porque eu tenho muito medo da rejeição. Eu tenho medo das pessoas me rejeitarem quando eu vou oferecer o meu trabalho. E, cara, as pessoas, de alguma forma, elas vão... no teu trabalho, primeiro que assim, o teu trabalho não é pra todo mundo. Não é todo mundo que tá pronto pra fazer uma terapia. Já começa por aí. Segunda coisa é que, quando a pessoa ela fala não pra você, ela não tá rejeitando você. Ela tá rejeitando a ela mesma, a própria transformação dela. E aí, a nossa mente inferior, o nosso ego, de alguma forma, distorce isso como uma rejeição. Então, a rejeição é uma ilusão. Por que eu vou ficar presa nessa crença de que vão me rejeitar se eu vender o meu trabalho, tá? Então, liberem essa crença de alguma forma. Trouxe pra consciência, agora fica mais fácil da gente liberar, tá? Lembrando que, se você tem interesse de ressignificar todas essas crenças que eu tô falando aqui com vocês, de uma forma energética, de uma forma espiritual, amanhã a gente tem ritual de manifestação de clientes no portal 1111, tá? Onde eu vou utilizar técnicas e ferramentas que são muito potentes, são muito poderosas e que vem ajudando aí as minhas mentoradas terapeutas a ressignificarem todas essas crenças, tá? Então, se você tá identificando, bora já dar um jeito em tudo isso, tá? Não é pra identificar e agora, ai, tá bom, agora eu tenho consciência sobre elas, eu faço o que com essas crenças? Ressignifica, trabalha, se liberta dessas crenças de alguma forma, usando alguma técnica, alguma ferramenta terapêutica, que pode ser no ritual de manifestação de clientes, que é o que já vem trazendo resultados para as minhas mentoradas, tá? Bom, essas são as crenças em relação a vendas. Ah, tem mais uma que eu anotei aqui. Vender é tirar proveito, tirar vantagem do outro. Quem tem essa crença? Eu tinha essa crença, gente. Confesso que eu tinha essa crença lá atrás. Tinha vontade de dar o meu trabalho como terapeuta de graça, porque eu ficava, nossa, se eu tenho uma coisa tão poderosa que transforma a vida das pessoas, como é que eu vou ficar tirando proveito das pessoas, né? Então, de certa forma, isso é muito errado, né? Porque a gente coloca o outro como se ele fosse menor do que a gente, né? De forma inconsciente, né? Claro. Então, eu tinha essa crença de que vender é errado porque é como se eu estivesse tirando proveito das outras pessoas. É como se eu estivesse me beneficiando em cima da dor, do problema de uma outra pessoa. E não é. De novo, mais uma vez, isso é uma distorção do nosso ego. Isso é uma distorção da nossa mente inferior, né? Que fica do nosso sabotador interno, que fica contando essas historinhas pra gente, pra nos proteger de alguma coisa, né? Então, me contem aqui no chat se vocês estão se identificando, se vocês identificaram alguma dessas 3 crenças de vendas que eu falei aqui. Se vocês se identificaram com alguma delas, se vocês tinham ou têm ainda uma dessas crenças, enfim. E a gente vai entrar nas crenças de dinheiro agora. E depois, por último, crenças sobre vocês. Então, a gente já falou de crenças sobre Instagram, sobre digital, sobre divulgação aqui na internet. Falamos sobre crenças em relação a vendas. E agora nós vamos falar sobre crenças em relação a dinheiro e sobre vocês. Lembrando que o ritual de manifestação de clientes, ele fica aberto só até hoje, 23h59. Se você quer reprogramar todas essas crenças para começar 2024 de uma forma diferente e aproveitar o portal 1111, o link tá na minha bio. Bom,
Dá uma respirada aqui. Crenças em relação ao dinheiro, né? Porque se a gente tem crenças em relação ao dinheiro e o cliente ele vai trazer dinheiro até a gente, o que a gente faz? A gente sabota, a gente perde esses clientes. Por quê? Tem crenças por trás de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro me faz menos espiritualizada. Então tem muita terapeuta, né, que tem, aliás, essa crença de que o dinheiro te faz uma pessoa menos espiritualizada. Ou seja, é como se o dinheiro, por ser uma coisa muito da matéria, né, faz com que você se distancie da sua espiritualidade. E, cara, uma coisa não precisa anular a outra, né? O dinheiro não anula a sua espiritualidade, assim como a sua espiritualidade não deve anular o dinheiro, tá? Então, essa é uma outra crença que faz com que muitas terapeutas acabem perdendo clientes, porque clientes, né, é sinônimo sinônimo não, mas de alguma forma vai te trazer dinheiro, né? E até você tem vontade de ajudar essa pessoa, mas essa pessoa ela vai pagar pelo seu trabalho e você vai receber esse dinheiro. E aí, nossa, eu vou ficar menos espiritualizada. Olha lá, eu tenho essa crença. Tenho vergonha de cobrar, muito verdade essa crença. Cara, o dinheiro não faz a gente ser menos espiritualizada. Muito pelo contrário, quanto mais dinheiro a gente tem, mais espiritualizada a gente pode se tornar. Por quê? O dinheiro, ele vai ajudar a gente a investir em retiros, participar de retiros, participar de cursos, comprar novos cursos, novos materiais, né, que vão ajudar com que a gente se torne mais espiritualizada. Esse aqui é um spray que eu uso, que eu comprei com o dinheiro, né? Então, muito pelo contrário, o dinheiro não faz de nós menos espiritualizada. Muito pelo contrário, o dinheiro ele é uma ponte para fazer com que a gente fique mais espiritualizada, com que a gente possa investir cada vez mais na nossa espiritualidade. Porque se eu tenho dinheiro, eu vou poder fazer uma viagem iniciática, que foi o que eu, Dani, fiz em outubro agora. Eu fui pro Egito com a minha professora, fazer uma viagem iniciática. Mas por quê? Porque eu tinha esse dinheiro, ou seja, esse dinheiro me ajudou a me tornar uma pessoa mais espiritualizada. Então, a crença está totalmente distorcida. Não é que o dinheiro faz a gente menos espiritualizado, o dinheiro faz a gente ser cada vez mais espiritualizado, tá? É muito pelo contrário. Também tenho vergonha de cobrar. A venda é um portal de cura. Exatamente, é um portal de cura. Um portal de cura para a gente enfrentar o medo da rejeição. É uma oportunidade, eu vejo a venda muito como uma oportunidade da gente se libertar do medo da rejeição. Desculpa. Se libertar do medo do julgamento. É muita cura que a gente vive, né, nesse processo de venda, de confiança, cara. Né? Você ir lá e apresentar o seu trabalho, é muito esse despertar esse fortalecimento da nossa confiança, é muita cura mesmo, tá? Bom, outra crença em relação a dinheiro: se eu tiver muito dinheiro, serei gananciosa, né? Como se o dinheiro ele fosse te corromper de alguma forma, né? Na verdade, a minha visão sobre o dinheiro é que quando o dinheiro ele tá ali de alguma forma, ele é uma energia que ele vai potencializar aquilo que você tá carregando interiormente. Se quanto mais dinheiro você tem, você fica uma pessoa gananciosa, você vira uma pessoa arrogante, o que isso significa? Isso significa que o dinheiro ele só tá potencializando aquilo que estava dentro de você e que muitas vezes você não queria ver, que muitas vezes você não, né, você negava de alguma forma. Então o dinheiro potencializa isso para que você olhe para isso e fale: nossa, eu sou uma pessoa gananciosa, nossa, eu sou uma pessoa arrogante. E ele traz essa oportunidade para que você ressignifique isso, porque não é porque você, aliás, está uma pessoa gananciosa, está uma pessoa arrogante, isso não significa que não dê para você mudar essa realidade, tá? Então, se eu tiver muito dinheiro, eu serei uma pessoa gananciosa. Se você tiver muito dinheiro e você internamente estiver nutrindo
a sua generosidade, se você estiver nutrindo amor, se você estiver nutrindo coisas boas, o dinheiro só vai potencializar mais ainda isso que você está nutrindo internamente. Então, quem tem essa crença de que o dinheiro vai fazer você ser mais gananciosa, tá fazendo o quê? Coisas para afastar o dinheiro de si. E aí faz com que você perca clientes todos os dias. Outra crença, quem tem dinheiro normalmente conseguiu de forma desonesta, que aí tá muito ligado com a questão das vendas também, né? Então, se eu penso que o dinheiro ele só é possível conseguir de uma forma desonesta, o que acontece? Eu vou barrar os meus clientes, porque eu tô fazendo algo que é desonesto, né? E de novo, gente, muitas vezes essas crenças elas estão em nível inconsciente. E aqui o que a gente está fazendo? Trazendo para o consciente, porque o consciente é a primeira etapa da reprogramação, da ressignificação. Qual que é a segunda etapa? Você usar alguma técnica, alguma ferramenta que vai trabalhar no seu campo para reprogramar tudo isso. E é o que a gente faz no ritual de manifestação de clientes, que vai acontecer amanhã no portal 1111, tá? Agora vamos para a parte... Gratidão pelo carinho, Dani. Vamos falar agora sobre a parte da confiança, né? Sobre você mesma. Crença que muitas vezes você alimenta sobre você mesma e que faz com que você perca clientes todos os dias. Então, a gente já falou, recapitulando aqui para quem tá entrando agora, a gente já falou de crenças sobre o Instagram. Essa live ela vai ficar gravada, então reassistam, porque eu trouxe aqui conteúdos muito poderosos que podem ser, um despertar, né, consciencial para vocês aí, para vocês começarem a divulgar o trabalho de vocês, para vocês começarem a vender, para vocês, enfim, tomarem uma decisão de entrarem no ritual e mudarem a realidade de 2024 de vocês e aproveitar o portal 1111, enfim. Então, a gente já falou de crenças em relação a Instagram, crenças em relação a vendas, crenças em relação a dinheiro, e agora a gente vai falar de crenças sobre o que nós alimentamos de crenças sobre nós mesmas, tá? Primeira crença que eu anotei aqui. Preciso ter muitas formações como terapeuta para conseguir clientes. Quem aí já teve essa crença, ou tem essa crença, ou descobriu que tem essa crença agora? Me coloca aqui no chat. Preciso ter muitas formações para conseguir clientes no digital, fora do digital. Aí tem ali, né? Uma lista de cursos que vai fazer ainda como terapeuta, porque precisa desses cursos, porque é só quando tiver ali um currículo de cursos que aí sim, nossa, vai chover cliente, as pessoas vão falar, nossa, me vê um atendimento seu. Quem? Gente, eu já tive essa crença, eu tinha uma lista de crenças, não, eu tinha uma lista de cursos que eu queria fazer, era astrologia, era constelação, era floral de Joel Aleixo, era... Enfim, gente, era uma lista enorme, porque eu tinha essa crença de que, cara, para ter clientes, eu quero ter muitos clientes, eu preciso ter um currículo cheio de formações. E não é sobre isso, tá? Não adianta ter esse currículo se internamente você não tá trabalhando a sua autoconfiança. Você vai olhar ali, tem muita terapeuta que tem esse currículo enorme de formações e não tem um cliente. Ou tem um cliente ou outro ali, que vem por indicação, né? Então, eu já tive essa crença, e aí eu tinha essa lista enorme, e aí eu fui parando pra pensar que, cara, não, o que tá me fazendo querer fazer todos esses cursos, né? Trazer pra consciência, o que tá me levando a querer fazer todos esses cursos? Minha falta de confiança. Eu não me sinto segura e confiante ainda para atender as pessoas. E aí, o que eu comecei a fazer? Parei de fazer curso e comecei a me trabalhar interiormente. Comecei a olhar para minha insegurança, para minha falta de confiança. Comecei a olhar para tudo isso, fazendo os meus rituais energéticos, que é o que eu compartilho nos meus rituais de manifestação de clientes, tá? Então, a gente precisa parar de ficar investindo naquilo que não vai trazer retorno pra gente, retorno real daquilo que a gente tá precisando, tá? Eu conheço muitas terapeutas que
chegam até o meu trabalho, que é de vendas e divulgação, certo? E aí fala que não tem tempo para mentoria, fala que não tem dinheiro para mentoria. Dá 2 semanas, 2 dias, sei lá, 2 semanas, a pessoa tá fazendo um curso novo de terapeuta. Um curso de mesa, um curso de apometria, um curso de floral, mas não quer saber de divulgar o trabalho. Tá ali só o quê? Virando o quê? A síndrome da acumuladora de curso, de conhecimento. Porque não adianta você encher o seu currículo de curso, de formações, se você não sabe vender, se você não sabe divulgar o seu trabalho, ou se você não tá aberta para isso, tá? Então, olhem para as questões internas e olhem para as questões também de vendas e divulgação, tá? Muito importante. Então, de novo, preciso ter muitas formações como terapeuta. De onde que tá vindo isso? Por que eu tô alimentando essa crença? Porque eu tenho insegurança, porque eu tenho falta de confiança em relação ao meu trabalho. Então, a solução, se o problema é falta de confiança no meu trabalho, por que eu tô tentando solucionar fazendo mais um curso? Não é mais um curso que vai fazer com que você fique mais confiante sobre o seu trabalho, tá bom? Fazer mais um curso só vai fazer com que você fique rodando em círculos e você não sai disso, você só fica rodando e você não avança, não sobe um nível em relação ao seu trabalho, tá? Outra crença que eu anotei aqui, preciso ter um lugar físico perfeito para poder ter mais clientes, para poder captar clientes. Quem tem essa crença? Porque eu já tive essa crença também como terapeuta. Eu preciso ter um lugar lindo, maravilhoso, organizado para poder atender presencial ou para poder atender as pessoas de uma forma, né? Enfim, quem já teve essa crença? Ou tem, ou descobriu que tem, enfim. Me contem aqui. Ou não, nunca tive essa crença dele. Sempre atendi online, atendi ali num cantinho na minha sala mesmo, atendi num cantinho ali que eu tenho no meu quarto mesmo. E é isso. Essa é muito a minha crença. Gente, só pra vocês terem uma ideia, em 2020, quando eu consegui cliente suficiente para poder pedir a minha demissão de um CLT, eu trabalhava numa multinacional, eu ganhava bem, numa multinacional, como analista de TI, trabalhei durante 7 anos nessa multinacional. Em 2020, quando eu pedi a minha demissão para trabalhar exclusivamente como terapeuta, porque eu já tinha cliente suficiente, só para vocês terem uma ideia, eu trabalhava dentro do meu quarto, um quarto minúsculo, eu morava em São Paulo, em um apartamento minúsculo em Moema, com quarto, sala e cozinha. E era um quarto minúsculo com uma mesa no cantinho e eu atendia as pessoas ali. Eu sei que não era o melhor cenário, tem aquelas coisas que a gente fala que não é bom atender no quarto, porque é o lugar que a gente dorme, que é o lugar onde a gente se desdobra quando a gente dorme, tal. Eu sei de tudo isso. Mas era a única possibilidade que eu tinha naquele momento para fazer da minha jornada como terapeuta, para fazer a minha jornada como terapeuta acontecer, sabe? Então, naquela época eu tinha cliente suficiente, mas eu ainda não tava, e a gente tava em época de pandemia, né, 2020, então eu não podia nem alugar uma salinha, nada disso. Eu não me limitei, eu não me paralisei. Eu falei, o que eu tenho hoje? Eu tenho esse cantinho aqui no meu quarto, sério, era muito pequenininho. Eu tenho esse cantinho aqui no meu quarto, do lado da minha cama. É isso que eu tenho. É isso que é aqui que eu vou fazer acontecer, tá? Então é sobre isso. A gente não precisa de algo mirabolante, de algo perfeito, precisa ter uma cortina perfeita, um espaço grande. Não, a gente só precisa, hoje em dia, se vocês pararem para pensar, a gente só precisa de um celular e da nossa vontade, né? Nossa vontade de querer ajudar o outro. A nossa vontade, a nossa coragem de querer ajudar o outro de alguma forma, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A parte da massagem precisa mesmo, né? Espaço físico bonito. Mas aí, Berenice, aí é abrir a sua mente também pra do tipo...
trabalhar com outras técnicas e outras ferramentas que não precisem tanto do espaço físico, né? Porque senão, se eu fico... Não sei se você tem isso, mas se não tem, se abra para isso, né? Porque, por exemplo, a gente... Olha o que aconteceu com a pandemia. Se eu fosse uma massagista, só massagista, não fosse, por exemplo, reikiana, não trabalhasse com florais, não trabalhasse com algum tipo de mesa radiônica, eu ia ficar o quê? Né? Passando perrengue ali por conta da pandemia, que já aconteceu. Quem garante que daqui a um tempo não vai acontecer uma coisa de novo que a gente vai precisar ficar em casa? Então a gente não pode... Maravilha que você tem outras técnicas, é sobre isso mesmo, tá? Então, a gente não precisa de nada mirabolante para poder trabalhar. Espaço físico bonito, não tem que ter isso. E eu tinha essa crença lá atrás também, tá, gente? Em 2019, quando eu me descobri terapeuta, a primeira coisa que me veio na cabeça era: vou alugar um espaço. Vou alugar um espaço, já ficava pensando no logo, já ficava pensando no nome. E comecei a já procurar alguns espaços, ia fazer uma reforma em um espaço. E aí, ó, o universo conspirou a meu favor e pá, veio a pandemia. E aí eu não aluguei esse espaço, porque senão eu teria me ferrado muito grande. E talvez eu não tivesse conseguido pedir a minha demissão em 2020 mesmo. E enfim, né? A gente não precisa de nada disso. Eu sou a prova viva de que a gente não precisa, tá? E o que a gente precisa é de ter vontade, ter coragem de fazer as coisas, né? Ó, a Sá falando, trabalhei muitos anos no meu quarto, né? E ali com os clientes, né? Os clientes, eles querem saber o quê? Da transformação que você vai entregar. Eles querem saber se por trás aqui desse celular, vocês estão vendo aqui, tem uma planta ali atrás, aqui tá muito bonito, mas pode ser que aqui na minha frente esteja uma bagunça. O cliente não quer saber disso, ele quer saber da transformação que você vai entregar, independente do espaço físico que você tá bom? Outra crença que eu anotei aqui: não sou boa o suficiente. Quem tem essa crença, quem já teve essa crença ou tá descobrindo agora? Não sou boa o suficiente, não vou entregar o que o cliente precisa. Fica ali preocupada com o resultado. Será que eu vou... Meu Deus, será que eu vou fazer aqui a ativação do reiki? Ele vai sentir o bem-estar que ele tem que sentir? Será que eu vou fazer ali a reprogramação de crenças do Theta Healing? E a pessoa ela vai, depois no dia seguinte, perceber que as crenças... Quem tem essa crença? De que eu não sou boa o suficiente, não vou entregar o que o cliente precisa. Gratidão, Verê. Olá, a Veriana, acho que é Veriana, falando: eu não divulgo o meu espaço justamente por achar que ainda não é o ideal, porque é numa área de festa em meio à natureza. Cara, não tem isso, sabe? Às vezes é um cantinho que você coloca um quadro no fundo, que nem, ó, eu tenho aqui uma planta no fundo, e é sobre isso, tá? Aqui vocês nem estão vendo a bagunça, né? Esse monte de post-it que eu tenho aqui no meu trabalho. E a gente é só isso que a gente precisa, tá? Então não se limitem, porque isso faz com que vocês percam clientes todos os dias, tá? Essa outra crença de que não sou bom o suficiente, não vou entregar o que o cliente precisa. Vira e mexe, eu recebo caixinha de perguntas falando: eu não sei se o cliente ele vai perceber o resultado do meu trabalho, eu não sei se o cliente vai receber a cura que ele está precisando, né? Isso aqui é muito também de pessoas que são muito controladoras, né? Que querem controlar até o resultado do cliente de alguma forma. Você tem que confiar que você é um canal. Você é um canal da espiritualidade e você deu o seu melhor, né? Então tem muita terapeuta que deixa de divulgar o seu trabalho, deixa de vender o seu trabalho, deixa de falar do seu trabalho porque fica assim: não sei se a pessoa ela vai de alguma forma receber a cura que ela tá precisando. Então não se limitar a isso, a essa crença, porque isso faz com que você perca clientes todos os dias. Ó, a Berê falando: é um risco agradar ou não? E aí, é exatamente isso. E a gente não vai agradar todo mundo, porque a gente não tá aqui pra agradar todo mundo, tá? E se a pessoa, ela não conseguiu perceber a transformação que você entregou com o seu trabalho, muitas vezes é porque essa pessoa, ela ainda está em um estado, né, adormecido. Ela não está desperta conscientemente para as mudanças na vida dela. Ela faz o atendimento com você e aí depois ela vai e liga ali a TV e vai assistir Big Brother. Ela faz o atendimento ali com você e daqui a um pouco ela tá lá, já ouvindo a fofoca do vizinho, né? Então, não tem como você controlar o resultado da vida da pessoa. Você precisa entender que você fez o seu melhor.
E não ficar travada nisso, né? A pessoa não vai enxergar o resultado, tá? Bom, e a última crença aqui para finalizar o nosso aulão, se você terapeuta identificou alguma crença, quer reprogramar essa crença, amanhã a gente tem ritual de manifestação de clientes, que a gente trabalha todas essas questões internas para você começar a manifestar os seus clientes. No portal 1111, que é um portal muito poderoso de manifestação. Então, quem quiser saber mais sobre o ritual, clica no link da minha bio, tá? Para fazer uma realidade diferente aí em 2024. Última crença que eu anotei aqui pra gente finalizar o nosso aulão. E ó, 13 e 11, agora 13 e 12. Preciso estar 100% curada para ajudar o próximo. Quem tem essa crença? Ou quem já teve essa crença? Eu tenho algumas mentoradas que elas chegam até mim e elas falam: Dani, eu não posso falar sobre prosperidade porque eu ainda não me sinto a pessoa mais próspera do mundo, né? Então quem tem essa crença, aliás, percebam, façam aí esse movimento reflexivo. Se você tá deixando de divulgar o seu trabalho, se você tá deixando de vender o seu trabalho, porque você ainda acha que você não tá curado em 100%. Como é que eu vou fazer um post sobre confiança se ontem mesmo eu fiquei insegura, né? Faltou confiança pra eu ir lá atender o meu cliente. Como é que eu vou fazer um post falando sobre ansiedade se ontem mesmo eu senti ansiedade? Como é que eu vou falar sobre um post de vida amorosa se vira e mexe eu brigo e tenho discussões com meu marido? Como é que eu vou falar? Entendem? Então, é uma crença que paralisa demais. É uma crença que faz com que você perca clientes todos os dias. Você não precisa, prestem atenção aqui. Você não precisa estar 100% curada. Mesmo porque, se você tiver 100% curada, você ascensionou, você nem estaria mais aqui, né? Então, você não precisa estar 100% curada para ajudar o próximo. Você só precisa estar um único degrau acima das pessoas que você vai ajudar. Um degrau. Para que essa pessoa, ela suba nesse mesmo degrau que você se encontra hoje. É isso. Você só precisa estar um único nível acima, de consciência acima da pessoa que você vai ajudar. Você não precisa estar lá em cima, ser a pessoa perfeita, ser a pessoa bem mais, sabe, zen, equilibrada e que não tem vulnerabilidades. Não, as pessoas elas se conectam com a sua vulnerabilidade. As pessoas vão se conectar, pessoas se conectam com pessoas reais, tá? As pessoas elas querem saber como que você saiu de uma coisa e alcançou outra coisa, tá? A sua transformação interna, tá? Então, última crença aqui é essa, que é muito clássica. Essa questão de eu preciso estar 100% curada para ajudar o outro. E aí eu faço o quê? Eu bloqueio a divulgação do meu trabalho, as vendas do meu trabalho. Eu acabo, de alguma forma, sabotando o meu trabalho como terapeuta. Então, muitas vezes quem tá agarrada com essa crença tem esse tipo de comportamento, tá? Não tá divulgando ou tem medo de falar sobre alguma coisa aqui no Instagram, enfim. Então, finalizamos o nosso aulão aqui sobre crenças. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou reforçar o convite, porque essa pode ser sim uma oportunidade para você fazer o seu ano de 2024 muito mais próspero, muito mais abundante, muito mais cheio de clientes. E é o que eu quero levar para vocês, tá? O que eu já estou entregando para as minhas mentoradas dentro da minha mentoria, que é esse ritual de manifestação de clientes. E eu quero expandir esse trabalho que é tão potente para mais pessoas. Então, de tempos em tempos, eu abro isso para o público. Então, não é sempre que eu trago essa oportunidade para quem não é da minha mentoria, né? O último ritual foi em julho, só para vocês terem noção desse distanciamento. E vai ter um amanhã. Hoje é o último dia para você se inscrever nesse ritual energético para trabalhar as questões internas. Por quê? O nosso externo é reflexo daquilo que nós estamos cultivando no nosso interior. Então, se você está alimentando essas crenças de alguma forma, isso vai refletir na sua falta de clientes. Se você quer mudar isso,
clica no link da minha bio, se inscreve até hoje, 23h59, porque o ritual vai acontecer amanhã. São 5 horas de ritual, onde a gente vai trabalhar absolutamente tudo, tá? Todos os aspectos que podem estar travando aí a sua missão como terapeuta. São 4 partes desse ritual. Parte número 1, a gente vai fazer uma limpeza profunda de tudo aquilo que você tá gerando ou recebendo de crenças, de medos, de bloqueios, coisas que você precisa desapegar. Então a gente vai fazer uma limpeza energética e espiritual primeiro. A segunda etapa é a gente alinhar elevar a nossa vibração de alguma forma. Todas essas etapas são importantes para a gente manifestar, porque a quarta etapa é a manifestação de fato. Então, parte número 1, limpeza. Parte número 2, a gente vai fazer um alinhamento de chakras, elevação da nossa frequência vibracional. Parte número 3, empoderamento feminino, que é a nossa parte de cocriação, a nossa parte criativa, né? Eu falo muito que uma mulher, ela tem a capacidade de cocriar, de criar uma vida, de gerar uma vida. Imagina se a gente pega essa energia feminina e direciona isso para manifestar clientes, tá? Então é isso que a gente vai fazer na parte número 3, consagrando a medicina sagrada do cacau. E a parte número 4 é a parte de manifestar os clientes. Então a gente prepara todo o nosso campo na parte 1, 2 e 3, e na parte número 4 a gente manifesta os clientes com uma energia muito mais potente, muito mais empoderada, tá? Então é isso que a gente vai fazer no ritual, que vai acontecer amanhã. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Dá uma olhadinha no link da minha bio para entender um pouco melhor e ver os resultados das minhas mentoradas, das pessoas que participaram de rituais anteriores, que estavam sem clientes e conseguiram manifestar esses clientes. Tá bom? Então é isso. Gratidão pela participação de vocês aqui nesse aulão. Espero que a gente possa se ver amanhã dentro do ritual e começar aí o ano de 2024 de uma forma mais próspera e abundante, com muita mais fluidez na sua missão como terapeuta. Para você, terapeuta que tá aí paralisada, não tá conseguindo divulgar o seu trabalho, não tá conseguindo, ou então posta todos os dias e não tá conseguindo clientes mesmo assim. Dani, o que tá acontecendo? Tá? Pode ser energias que estão travando esse fluxo. E aí, se você quer destravar tudo isso, vai lá no link da minha bio, tá bom? Quem tiver dúvidas sobre o ritual, tiver insegura, gente. Ai, Dani, será que é pra mim? Tô insegura. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Tô em cima do muro. Manda uma mensagem pra mim no direct que eu vou te ajudar a tomar essa decisão, né? Traz pra mim a sua situação. Olha, eu tô nesse momento assim, 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 assado. Será que vai me ajudar? Eu vou te ajudar a tomar essa decisão, tá bom? Me ligaram aqui, a live caiu. Só não deixem de perder essa oportunidade que fica válida só até hoje, 23h59. Tá bom? É isso, meus amores. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.